Vamos ficar em pé. Quem veio ouvir a palavra de Deus, diga amém. Amém. Vamos ficar em pé e abrir a nossa Bíblia em Marcos, Evangelista Marcos, capítulo de número 9. Marcos, capítulo de número 9. Do versículo de número 14 até o 24. Marcos, capítulo 9, versículo de número 14 até o versículo de número 24. Para quem tem a Bíblia do culto, é a página 62. Marcos, capítulo 9, versículo 14 até o versículo de número 24. Quem achou, diga eu. Quem achou, diga eu. Amém. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: quem é que discutes com eles? E um da multidão, repita comigo, e um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito imundo, e este, onde quer que o apanha, despedaça, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos, repita comigo, e eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Diga, eles eram discípulos e não puderam expulsar o demônio. 19. E ele respondendo-lhes, disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrei ainda? Trazendo. E trouxeram, e quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes, repita comigo, mas se tu podes. Mais uma vez, mas se tu podes. Agora melhora isso, mas se tu, sendo Jesus, consegue. Presta atenção. Fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Vou repetir mais uma vez: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui mediante a Tua palavra. Que o Senhor venha falar conosco, Senhor Deus, o que deseja o Teu coração no meu coração. Que ninguém venha sair daqui da mesma maneira, mas venha sair fortalecido, venha sair revigorado, venha sair com a fé aumentada, Senhor Deus, neste culto, ó Pai, através dessa palavra. Que o Senhor venha falar conosco e que essa palavra venha ser guardada na tábua do nosso coração. Que essa palavra venha ser compreendida e, além de compreendida, essa palavra venha ser praticada, Senhor Deus. Aumenta, Senhor Deus, a nossa fé nesses dias de apostasia. Aumenta, Senhor Deus, a nossa credulidade.
que assim como foi no passado, os mesmos milagres, as mesmas maravilhas, ó Pai, venha acontecer também no meio da Tua igreja no tempo de hoje, Senhor Deus. Que a nossa fé venha a ser exercitada, mas venha a ser aumentada, Senhor Deus, para que nós possamos viver aqui na terra um pouquinho daquilo que nos espera nos céus. Que realmente, Senhor Deus, nós possamos sair daqui crendo que Tu é o mesmo de ontem, que os mesmos milagres que o Senhor realizou no passado, o Senhor também pode e é capaz de realizar hoje no nosso tempo. Fortalece, Senhor Deus, os Teus filhos, nos fortalece e nos prepara com o coração contrito e aberto para ouvir a Tua palavra. É isso que eu oro e te agradeço no nome de Jesus, e nós dissemos amém. Glória a Deus. Irmãos, o tema dessa mensagem de hoje, eu queria que você repetisse comigo: é crendo, mas sem muita fé. Nós estamos vivendo nos últimos dias da igreja, isso é fato. A violência tem aumentado, a apostasia tem aumentado. Pessoas têm deixado Jesus por pequenas coisas, e muitas das pessoas já não querem mais ouvir Jesus, e muitas pessoas dentro da igreja estão mais com os olhos voltados lá fora do que para dentro do corpo de Cristo. Então nós estamos vivendo no tempo da apostasia, estamos vivendo no tempo em que as pessoas estão querendo trocar o que está escrito na Bíblia por meras interpretações pessoais e de agrado pessoal. Mas a palavra de Deus, ela vai dizer que o Senhor é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A palavra vai dizer que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra diz que passarão céus e terras, mas as minhas palavras não passarão. O Senhor também diz que eu sou o mesmo ontem, e também sou o mesmo hoje e eternamente. Então, nada daquilo que vai acontecer no jornal de hoje ainda é surpresa para Deus. Billy Graham dizia que a notícia mais nova do jornal, não é nada comparado ao que Deus tem reservado para os seus. Ou seja, Deus não é pego de surpresa nas coisas, assim como nós somos pegos de surpresa nas coisas. Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece todas as coisas. O futuro está no conhecimento e na mente de Deus. Ele conhece nós, esquadrinha nossas juntas e medulas, esquadrinha os nossos rins. Não há para onde sair da presença do Senhor. Podendo estar no Sheol, Ele nos alcança. Podendo estar nos montes, Ele também nos alcança. Então não há como sair da presença de Deus. Mas Deus, Ele vem aqui, através dessa palavra, dizer que Jesus está chegando em um lugar, e chegando nesse lugar, a multidão percebe que Jesus está chegando, e os escribas, os doutores da lei, eles estão discutindo sobre a palavra, sobre a lei, com os discípulos. Quando de repente, no meio dessa multidão, chega um homem, um jovem chamado lunático. Na King James vai dizer que ele era possesso, um jovem possesso de demônio. E esse demônio, ele é surdo e ele é mudo. E esse jovem vem acompanhado do seu pai. E o seu pai, vendo os discípulos, vendo os irmãos da igreja, vamos trazer para o tempo de hoje, ele sabe que o seu filho tem um problema, mas ele, vendo os irmãos da igreja, os discípulos de Jesus, ele tem uma esperança. Se eu entregar o meu filho na mão deles, eles vão orar e o meu filho vai ser curado. O que eu quero dizer para você? Que as pessoas que estão lá fora podem até não acreditar no seu Deus,
mas na hora do desespero, na hora da aflição, elas vão procurar você e o seu Deus. Olha aí. Muitas pessoas olham você indo e voltando da igreja e elas falam: o que tanto eles vão fazer lá? Será que tem mudança realmente na vida deles? Será que eles vivem os milagres que eles falam que Jesus é capaz de fazer? Então esse homem, nós entendemos que ele saiu de casa com um foco, ele saiu de casa determinado. Eu vou chegar lá, no meio daquela multidão, vou me antecipar à multidão, vou chegar aos homens de Deus, os homens de Deus vão colocar a mão no meu filho, e o demônio que está sobre o meu filho vai sair. Só que não. O homem chega todo esperançoso. É como se ele viesse na igreja. Eu vou lá, e na hora que os irmãos orar, o demônio que está sobre o meu filho vai sair. Só que ele chega com seu filho, os discípulos oram, e nada do demônio sai. Não sai. Então daí ele vai ver Jesus, e ele vai ver que a multidão se amontoou, a multidão se inflamou, porque Jesus estava no meio. Jesus vai chegar do jeito de Jesus, tranquilo, e ele vai falar: o que estão discutindo aí com os escribas? E não dá tempo de eles responderem. Por quê? Porque o homem está aflito, o homem ele quer cura, o homem ele quer sair daquele sofrimento, daquela tristeza. Imagine você aqui que é pai, você que é mãe, desde a infância o seu filho é possesso, ele sofre desde a infância. Pessoas que têm hiperepsia, né, já sofrem, tem que tomar o remédio, porque a qualquer hora ela pode começar a convulsionar. E esse menino, ele convulsiona sempre, desde a infância. A Bíblia não fala o nome dele, mas esse sofrimento já vem de tempo, já vem de muito tempo. O pai dele vendo o seu filho convulsionar, pior que isso, ser ali violentado por hostes, por demônios. E ele vem e vê que os discípulos não resolvem, mesmo tendo o nome de discípulo, mesmo já tendo experiência com Deus, eles já curaram enfermos e o poder de Deus já se manifestou através deles, mas eles não conseguem. Então o homem chega até Jesus e ele vai dizer assim, olha, no versículo 18: olha, e este onde quer que o apanha despedaça. Ele falando com Jesus. E ele espuma, arranja os dentes, vai se secando. E eu disse aos teus discípulos, eu cheguei para eles, que os expulsassem, e eles não puderam. E Jesus vai responder: ô geração sem fé, ô geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Uma pergunta que eu faço para você hoje: Jesus, ele está aqui nessa igreja? Jesus já manifestou um milagre aqui nessa igreja? Jesus já curou alguém aqui nessa igreja? Já fez coisas impossíveis aos homens aqui nessa igreja? Então a pergunta que eu faço: até quando alguns de nós vamos ficar duvidando daquilo que Ele pode fazer? O que a palavra está dizendo aqui? Se você tem alguém que está longe dos caminhos do Senhor, e você tem orado, não sou eu, mas a palavra me força a dizer isso. O problema não está na sua oração. Diga: o problema não está na minha oração. O problema não está na minha crença. O problema talvez esteja na minha pouca fé. Porque a própria palavra diz: se tu creres, tudo podes ao que creres. Mas não termina só em crer, tem que ter fé. Não adianta a senhora falar: eu acredito, mas eu tenho que ter a convicção de que vai acontecer.
Alguém está entendendo? Diga amém. Não adianta eu só falar Jesus cura, mas cura o vizinho. Jesus trouxe o filho do vizinho de volta para a igreja. Jesus colocou aquele filho como obreiro. Não, eu tenho que crer que se eu orar, Deus vai fazer. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas a certeza daquilo que não se vê. Ou seja, você já tem que pedir enxergando a pessoa sendo restaurada, sendo convertida, sendo transformada, sendo mudada. Você já tem que vir para a igreja, talvez hoje sozinho, mas pela fé. Você já está com o seu marido do lado, você já está com o seu filho do lado, você já está com os seus netos do lado. A fé que Deus quer que a gente tenha é a fé que você já profetiza aqui e já enxerga pelos olhos da fé. Pelos olhos da fé você já vê, você já contempla, você já existe para você, mesmo não existindo para os outros. Alguém está entendendo? Mas com o tempo, diga assim, com o tempo, com a demora, a minha fé vai se tornando abalada. Diga para alguém, você está com a fé abalada aqui? E algumas pessoas parece que a fé já nem existe mais. Você conhece pessoas da igreja, pessoas que começaram com uma fé inabalável, foram usadas para expulsar demônios, foram usadas para curar doentes, pessoas que foram tremendamente usadas por Deus no começo do seu ministério, mas agora parece que elas estão que nem aquele carvão que saiu da brasa. Sabe carvão? Se você coloca na brasa, ele fica quente, mas se você tira e deixa ele fora da brasa, sabe o que acontece? Ele gela. Ele gela. Sabe por quê? Porque o braseiro só vai acender se tiver no meio do fogo, né? A fé só vai acontecer se você estiver juntamente em oração com os irmãos da igreja na casa do Senhor. Se você estiver envolvido com as coisas de Deus, Deus vai te envolver com as coisas dele, e aí você vai gerar fé. Mas se você ficar naquela rodinha de ímpio, o ímpio vai dar risada e não vai acreditar, porque ele não tem Deus. Mas se você ficar na igreja, com os irmãos da igreja, em oração, como acontece aqui na quarta-feira de manhã, se você estiver orando, se você estiver buscando, o milagre vai acontecer. Aquilo que você deseja vai se materializar. Alguém está entendendo? Diga amém. Então o que aconteceu com os discípulos? O que aconteceu? Eles estavam até orando, eles até viram Jesus curar, e até eles já foram usados para a cura. Só que nessa oração eles estavam crendo e ao mesmo tempo duvidando. Mateus 18 diz o quê? Aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. E se eu ligar dúvida na terra, o que chega no céu? E se eu falar, Senhor, eu acho que não vai dar, o que vai chegar lá no céu para ele? Não vai dar. Então não vai acontecer. Nós já dissemos aqui antes que o céu, ele reage à minha e à sua fé. O céu reage. Ele reage. Quem tem que agir somos nós. O que acontece com Moisés na frente do Mar Vermelho? O que ele faz? Ele coloca o cajado, ajoelha e começa a... O que Deus fala para ele? Moisés, agora não é o momento da oração. Agora é o momento da ação. Aleluia. Diga ao povo que... E se ele tivesse dúvida? E se aqueles velhinhos, eram 2,5 milhões de pessoas, imagine, tinha velhinho de 80, 90 anos, e se o velhinho falar, eu acho que não vai dar para me passar? E
ia ficar, o mar ia fechar e o povo ia morrer. Mas toda Israel teve fé, por isso eles passaram. Miriam até pegou o pandeiro antes de entrar no mar. Como que ela pegou o pandeiro se ela nem sabia que o mar ia se abrir? Ela já pegou o pandeiro e falou assim: eu vou passar por aquele mar, e do outro lado os meus pés estarão secos, e eu vou louvar o hino da vitória. O hino da vitória. Então, o que a palavra está dizendo aqui? Aumenta a sua fé. Diga para alguém: aumenta a sua fé. Que aquilo que deseja o teu coração já chegou no coração de Deus. O que Deus está precisando? Que você tenha fé. Que você tenha fé, que você acredite. É só isso para acontecer o milagre. É só isso. Deus só está falando, esperando você fortalecer a sua fé. Porque o que ele chega aqui e diz: ó raça incrédula, até quando estarei contigo e não acreditares? Até quando? Até quando? Eu estou dizendo aqui para você que se alguma voz chegou no seu ouvido e falou que é impossível de você viver o milagre que você tanto deseja, Deus está falando hoje na sua palavra que as pessoas irão contemplar aquilo que você vai viver através da sua fé. As pessoas estão olhando há muito tempo, desde a infância talvez, você pede por essa cura. Deus está falando, desde a infância, esse menino também, ele não falava e nem ouvia, mas Jesus chegou. Jesus chegou. Mas o que é o mais importante? Diga, o que é o mais importante? É eu ser sincero com Deus. Esse homem, esse pai do menino, ele foi sincero com Deus, sim ou não? Sabe por quê? Porque ele vai dizer aqui, no capítulo de número 9, versículo 23, ele vai dizer assim: Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Mas esse homem, ele é sincero. Ele vai falar assim, e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, ele chorou e disse: eu creio, Senhor, mas ajuda a minha incredulidade. O que ele está dizendo para Jesus? Eu creio, mas ao mesmo tempo eu não creio. Ele está dizendo isso. Eu até creio que o Senhor pode fazer, mas ao mesmo tempo eu duvido. Então, se eu creio duvidando, nada vai acontecer. Porque lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 5 a 8, vai falar que a fé dúbia não leva o homem a caminho nenhum. Imagine você com o seu carro saindo para sair de férias com a sua família, e aí você não sabe para onde vai. Aí você fica para lá e para cá, e a sua esposa pergunta para você: aonde a gente vai? Não sei, mas eu tenho fé que a gente vai chegar em algum lugar. Você vai chegar em algum lugar? Então, o que nós viemos fazer hoje aqui na igreja? A gente tem fé em Deus. Tem fé em Deus, sim ou não? Sim. Você tem sonho na sua vida? Sim. Você crê que Deus pode realizar o seu sonho? Aleluia. Mesmo sendo impossível, aleluia, aos olhos humanos? Você crê que essa doença que você tem, se os médicos não resolveram, Deus pode resolver? Esse problema que você tem no cartório, no papel, Deus pode mover o coração dessa pessoa que tem impedido que você saia logo dessa situação para viver o sobrenatural de Deus. Alguém crê aqui? Se o problema tem empatado até o seu ministério, mas você crê que a partir de hoje, se você determinar aqui na terra, Deus já vai ligar no céu, o cartório vai ligar para você, o documento vai ser assinado e as coisas vão começar a andar na sua vida. Então pratica essa fé. Sabe o que é a fé? A fé é como um músculo que está parado. Ele não anda, ele não se movimenta, então o que vai acontecer? Vai atrofiar. Então a fé precisa ser exercitada. Eu não posso vir aqui na igreja e só escutar a palavra e sair, que bênção, que culto bom.
bom, olha que palavra. Não, eu tenho que ouvir a palavra, tomar posse dela, e daquela porta, na hora que eu sair, eu quero viver tudo aquilo que foi pregado na palavra. Eu quero viver tudo de maneira recalcada, sacudida e transbordante. Eu quero tomar posse de todas as bênçãos que estão contidas na Bíblia. Tudo. Tem que sair da igreja convicto de que Deus é poderoso para realizar muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Eu queria um filho, mas deu um filho lindo, bonito, parecido com a mãe. Que maravilha. Então, quer dizer, eu só queria um filho, mas ele deu muito mais daquilo que eu pensava, imaginava. Talvez você ache que está vivendo o ápice, né, da sua vida com Deus, mas Deus tem muito mais para fazer na sua vida. Talvez você ache, eu já cheguei num nível. Não, Deus tem nível acima. Você não morreu, você está vivo. Então o que Deus tem para você é além daquilo que o Senhor não viu, o ouvido não viu e nem chegou no seu coração. É que você ainda vai viver nessa igreja, porque você escolheu esse lugar para congregar, e Deus tem maravilha. Deus tem bênção para você. Diga assim: o sofrimento abalou a fé daquele pai. O menino sofre com a possessão demoníaca desde a infância. E o que Jesus vem dizendo a ele? Aumenta a sua fé. Jesus está falando para ele: aumenta a sua fé. E ele está dizendo para Jesus assim: Senhor, me ajuda com lágrimas. Eu não tenho toda essa fé para viver aquilo que o Senhor quer que eu viva. Alguém já se pegou assim? Não? Só eu. Mas seja sincero com Deus. Chegue para Ele hoje à noite e fale assim: olha, eu preciso de ajuda, que eu não consigo enxergar isso que o Senhor está falando. Eu não consigo ver toda essa maravilha aí que está contida na sua palavra. E quando a gente é sincero com Deus, Deus vai promover um grande avivamento na sua vida. Sabe, Paulo vai dizer: é quando eu sou fraco que Deus me faz forte. Ele está falando: eu sou fraco, mas Deus me faz forte. Quando nós demonstrarmos aquilo que nos fragiliza para Deus, Deus vai nos fortalecer naquilo que tem nos fragilizado. Deus, Ele quer ouvir palavras da sua boca. Deus quer que você demonstre a sua limitação para Ele. Deus está falando para alguém aqui que você está com pouca fé, e hoje, na noite de hoje, Deus escolheu essa palavra para dizer: fale para mim, meu filho, que eu estou aqui não para te condenar e nem para te julgar. Eu estou aqui para te ajudar a fortalecer a sua fé. A fortalecer a sua fé. Por quê? Porque isso é bom. Isso nos traz, nos reconecta ao pó. Por que eu estou falando ao pó? Porque nós viemos de lá. Então Deus não espera que nós sejamos super-homem. Não, eu tenho fé que tudo vai acontecer. Não é assim, é mentira. Sim ou não? Pedro tinha andado com Jesus. Só que quando ele vê Jesus apanhando, vê Jesus sendo julgado, ele vai dizer assim: eu nunca vi esse homem na minha frente, não conheço ele, não sei quem é. Jesus não condenou Pedro. Jesus olhou com um olhar de misericórdia. Falou: Satanás se irandou contra a sua vida, mas eu já intercedi por ela, Pedro. Porque eu conheço o teu coração e sei que você é limitado. E para algumas coisas você tem dúvida no seu coração. Mas a palavra de hoje está dizendo: Jesus, para confirmar a herança que Ele vai te entregar,
a promessa que Ele vai te entregar, aquilo que Ele tem falado com você nas orações, aquilo que Ele tem falado com você através da palavra. Jesus, Ele só está esperando você abrir a sua boca e falar assim: Jesus, eu acredito, mas tem algumas coisas que eu duvido, me ajuda na minha pouca fé. Se esse homem não falasse para Jesus, se esse homem não fosse até Jesus, talvez ele ia sair de lá sem o seu filho curado. Mas ele com lágrimas vai dizer: Jesus, me ajuda na minha incredulidade, me ajuda na minha falta de fé. Tem pessoas que estão aqui e já falaram: olha, se esse ano não resolver, eu não sei o que eu faço. Deus está falando: Jesus vai resolver a partir do momento que você falar com Ele. Falar: olha, eu até quero, mas eu não sei não. Por mim, eu estou duvidando. Jesus está falando assim: é um bom momento para eu fortalecer a sua fé. Diga assim: Deus é misericordioso. Tanto no caso daquele pai, como nos discípulos, Jesus vai ajudar. Vocês lembram que Jesus perguntou aos discípulos quantas vezes se deve perdoar? E o que Pedro vai dizer? Até 4 vezes? Pedro vai dizer até 4 vezes. Porque para um judeu era suficiente 4 vezes, passou daqui. Mas Jesus vai dizer assim: não, 70 vezes 7, uma hipérbole. Ele vai falar: sempre. Sempre que te ofenderem, você tem que perdoar. É fácil isso, gente? Então o que Pedro vai falar para ele e os discípulos? Mestre, ajuda-nos a aumentar a nossa fé, porque não tem condições. Eu não consigo. Toda hora eu estou sendo ofendido, eu tenho que perdoar. Mas é nesse momento que Jesus te vê apto para realizar o milagre que você tanto precisa. É nesse momento que você nega a sua vontade para fazer a vontade dele. É nesse momento que ele te fortalece para viver aquilo que você nem imagina, mas você renunciou à sua carne para começar a fazer a vontade dele. Então você está apto para receber a promessa que você tanto precisa. Alguém está entendendo? É no momento que a gente se deixa humilhar, é no momento que somos sinceros com Deus. Ó Deus, eu não consigo, eu me esforço, eu tento, olha, eu até tento ter essa fé que o meu irmão, até tento ter essa fé que o pastor fala, mas eu não vejo em mim força para viver isso. É aí que Deus vai te capacitar, é aí que Deus vai te fortalecer, aí que Deus vai fazer você enxergar o sobrenatural. Eu profetizo aqui com os olhos abertos, que tem processos aqui que serão abertos, já serão resolvidos, se você hoje resolver confessar que você chegou aqui não acreditando que ia acontecer, não acreditando que ia dar certo. Esse é o dia de você chegar para Deus e falar: ó, eu vim aqui para a igreja não acreditando que ia receber essa bênção, mas a palavra confirmou no meu coração que aquilo que é impossível para mim é possível para Deus. Talvez se esse homem saísse da casa dele, logo que o menino começou a espumar, logo que o menino começou a ter esse problema, e ele buscasse ajuda, não nos homens, mas em Jesus, já tinha resolvido o problema. Mas a dúvida, a timidez, fez com que esse menino sofresse pela pouca fé do pai. Alguém está entendendo? Talvez tenha alguém da nossa casa que você está com tudo nas mãos. Você tem Jesus, você conhece Jesus, só lhe falta fé. Só lhe falta fé. Experiência própria, irmãos. Minha mãe, câncer, Jesus encheu eu de fé. Eu cheguei para ela e falei: o senhor está curado em nome de Jesus.
Já vão fazer 4 anos que ela foi curada do câncer. 4 anos. E se tivesse dúvida, talvez teria morrido. Você tem que começar a tomar posse do Jesus que você serve nessa noite. Você assistiu aquele filme, O Quarto de Guerra? Era ali, naquele pequeno quarto, que a mulher orava e ela mudou o quadro de um casal, de uma família, na base da fé e na base da oração, na base da fé e na base da oração. Coloca a mão no seu coração, fala: Deus, aumenta a minha fé na noite de hoje. Olha para alguém e fala assim: o Senhor está disposto a te ajudar na sua falta de fé. Jesus sempre vai agir com misericórdia com os seus filhos. Sempre Jesus, ele vai se compadecer do meu e do seu sentimento, porque ele andou também aqui na terra, e ele sentiu na pele o que nós sentimos. Ele só se fez homem para compreender a minha e a sua fraqueza. Alguém está comigo? Diga amém. Porque Deus não tem medo, Deus não sente sede, Deus não sente fome. Deus é Espírito. Aleluia. Mas Ele entregou o seu Filho para andar aqui, para sentir o que era sede, para sentir o que era ter fome, para sentir o que era ter humilhação, para sentir o que era ter tentação. Ele foi tentado no deserto, mas uma coisa Ele mostrou enquanto homem aqui na terra: Ele tinha fé. Ele tinha fé. Isso Ele demonstrou na prática, Ele demonstrou na cruz, Ele demonstrou em todas as situações que Ele passou como humano aqui na terra. Ele tinha fé. E muitas das vezes a carne dele não estava preparada. E o que ele fazia? Ele dizia assim: Senhor, faze conforme Tu queres. Lembra no Getsemane? Não tem como o Senhor aliviar esse cálice. Sabe qual era o cálice de Jesus? O cálice de Jesus não era o chicote, não era a cruz, não era o vinagre, não eram as chicotadas, não era a traição de Judas, não era a negação de Pedro. O mais difícil para Jesus foi o pai dele de costas para ele no momento mais difícil da vida dele. Esse era o cálice, porque ele se tornou pecador por causa de nós. Mas esse menino não, ele tem o pai buscando pela cura dele. Alguém está entendendo? Só que o pai não tem fé. Então ele chega para Jesus e fala: meu filho está sofrendo, mas na verdade é por causa da minha incredulidade. Então, Senhor, com lágrimas ele foi: me ajuda na minha incredulidade. Aí o Senhor viu o pai e viu o filho, e ele vai dizer: ajuda-nos a nós. Ele vai dizer: ajuda-nos a nós. Olha o versículo 22. Ele vai estar narrando o drama dele para Jesus. Muitas vezes eu tenho lançado no fogo e na água para o destruir o espírito imundo, mas se Tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Sabe o que eu vejo aqui? Que muitas pessoas estão depositando a esperança em mim e em você. Sabia? Que tem gente que talvez você não dá nada, mas a pessoa no seu emprego falou: ora para mim. Sabe quando essa pessoa fala ora para mim? É porque ela crê que a sua oração tem poder. Aleluia. Oh, meu Deus. Não é assim, ora lá, não, ela crê. Olha, me apresenta lá, apresenta o meu nome lá. Porque talvez não é que ela é ímpio, que ela não quer saber nada de Deus, é que ela não tem nem um pouquinho da fé que você tem. Não tem nem um pouquinho da fé e do conhecimento de Jesus que eu e você tem. Então ela deposita em você
todas as esperanças. E talvez você vai dormir e nem lembra que ela pediu para você orar. Nem lembra. Mas quando você ora, você nem lembrou que você orou. A pessoa vai chegar um dia e você vai falar: obrigado pela sua oração, porque aquele problema já foi resolvido. Já aconteceu com alguém aqui? Você orou e a pessoa chegou a te agradecer pela oração que você fez? Já aconteceu com alguém? Se não aconteceu, melhora a sua fé, irmão. Comece a orar. Comece a orar. Comece a orar. A oração salva uma vida. A sua fé, então, restaura uma vida, inclusive a sua. Deus é movido pela fé. Todas as vezes que Ele curava alguém, o que Ele dizia? A tua fé te salvou. Sem fé, aquela mulher ia ficar 38 anos. Ia ficar mais que 38. Ia ficar, aliás, ela ficou 12 anos, amém? Sem fé, aquele paralítico ia ficar mais de 38 anos esperando o anjo. É o que Jesus falou: o que tu queres? E ele vai cheio de dedo: não tem um ano. O que tu queres? Eu quero ser curado. Então pega a tua cama e vai. 12 anos aquela mulher, se ela não tivesse fé, ela ficaria mais 12 anos, talvez teria morrido. Mas ela foi movida pela fé. Alguém está entendendo a palavra? Diga amém. Então, como aumentar minha fé? Pergunta para mim: como aumentar minha fé? Olha para alguém e fala assim: reconheça que a sua fé anda fraca e tome uma atitude hoje. Reconheça que a tua fé está fraca, então tome uma atitude hoje. Segunda coisa, irmãos, que eu quero que você repita: peça mais fé para Deus. Fala para o seu irmão: peça mais fé para Deus. Agora profetiza na vida dele e fala assim: a porta da fé está se abrindo hoje para você, para sua casa, para sua família. Mateus 7,7 vai dizer assim, ó, palavras de Jesus: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. É só bater. É só bater nas portas da fé que o milagre acontece. Ana ficou anos pedindo filho, até o momento que ela falou: olha, se o Senhor me der, eu vou devolver ele no tempo. E naquele dia o Senhor concedeu o desejo de Ana. A fé, ela tem que ser movida não apenas pelo crer, mas pelo fazer. E como que a gente faz? Exercitando. Porque se a gente não exercitar, a gente fica dentro da igreja com uma fé atrofiada. E de tanto se atrofiar, ela termina dentro da igreja. Dentro da igreja. É por isso que muitas pessoas reclamam e falam assim: eu estou tanto tempo dentro da igreja, não acontece nada comigo, não tem um milagre na minha casa, minha família, não acontece nada. Sabe por quê? Porque você está vindo pela religião, pelo compromisso, você não está vindo cheio de fé. Eu tenho o costume de falar com os meus alunos, eu falo: você veio cheio de gás para treinar ou veio só pelo compromisso? Se veio só pelo compromisso, seu treino vai ser um treininho. Mas se você veio com vontade, vai ser um treinão. Você vai sair daqui melhor do que você está. Então, quer dizer, na igreja é a mesma coisa. Eu vim hoje aqui por quê? Porque é domingo, né? Porque é o culto da família. Eu vim hoje aqui, eu falo particularmente, eu vim receber meu milagre pelos olhos da fé. Sabe o que eu quero, irmãos? Eu quero ir para Israel. Eu estou pedindo hoje para Deus e logo vou fazer meu passaporte. Eu vou pelos olhos da fé, porque dinheiro hoje eu não tenho, mas eu vou, em nome de Jesus. Fale para alguém assim: você não tem condições, só que você é filho daquele que pode tudo.
Quem sabe eu falando aqui, arranjo até um patrocinador para minha viagem. Aqui vai sair no YouTube. Quem quiser patrocinar, estou recebendo. Olha, se eu recebo meu milagre pelos olhos da fé hoje. Diga assim: eu e minha casa, pelos olhos da fé, serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Eu, minha casa, minha família, nós serviremos ao Senhor. Eu já vejo a salvação de todos da minha família pelos olhos da fé. Eu já contemplo a minha casa na casa do Senhor. Terceira coisa, diga para alguém: aproxime-se mais de Deus. O carvão longe do braseiro, irmão, vou dizer de novo, ele fica gelado. Mas quando a gente está reunido, o fogo desce, a presença de Deus é notória e a minha fé aumenta a partir que a sua fé aumenta também. Você lembra lá em Atos 3, tem um coxo na porta do templo, tem um coxo, só que está vindo lá Pedrão. Pedro junto com João, na hora nona, 3 horas da tarde. O coxo está acostumado com aquela situação, todo mundo vai lá dar uma moeda para ele. Só que Pedro e João não. Olha, eu não tenho nem ouro e nem prata, mas só que eu tenho fé. Em nome de Jesus, levanta daí, levanta, esquece essa vida de coxo, levanta e entra para o templo junto com a gente. Vai dizer que o coxo entrou lá pulando, saltando e gritando. Pulando, saltando e gritando. Por quê? Porque conheceu 2. Que não eram apenas os discípulos daqui que não curaram, mas eles aprenderam com Jesus a exercitar a fé. Já não é o mesmo Pedro, já não é o mesmo João. Você vai sair daqui, já não vai ser a mesma que entrou aqui. Você vai sair diferente. Você vai sair diferente, irmão. Você vai sair com a sua fé fortalecida. Lá, aqui eles não conseguiram nada, mas lá no templo, na porta formosa, eles curaram o coxo. Eles curaram o coxo. Eles curaram o coxo. E você vai sair daqui curando pessoas, restaurando pessoas e levantando pessoas. Então, para você guardar, aumenta a sua fé. Diga: aumenta a sua fé. Peça mais fé. Aproxime-se de Deus e permaneça perto do Senhor. Fique em pé nessa noite. Só vou ler um texto para você da palavra de Deus, que está lá no livro de João, capítulo 15, versículo de número 5. Capítulo 15 de João, versículo 5. Olha o que Jesus vai dizer: eu sou a videira, e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se você não tem fé, se aproxime de Deus, que Deus vai te fortalecer na fé. Então, além de hoje você se aproximar de Deus, além de hoje você pedir para Deus, além de hoje você abrir a porta da fé de Deus, uma coisa que você tem que levar para sua casa hoje, e você vai repetir comigo: eu tenho que permanecer com Jesus. Eu tenho que permanecer, porque aqui eles não conseguiram, mas eles permaneceram. Lá em Atos capítulo 1, Jesus vai subir e ele vai dizer: eu enviarei o Consolador, permanecei em Jerusalém. Eles permaneceram. Aí você vai ver lá em Atos 2: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos
no mesmo lugar. E de repente veio um vento veemente e impetuoso e encheu a casa aonde eles estavam. E bolas de fogo foram colocadas sobre a cabeça deles. Depois que aconteceu isso, o Espírito Santo desceu. Aqueles discípulos que não conseguiam curar aqui, saíram curando todo mundo. E a palavra vai dizer que até a sombra de Pedro curava, irmãos. Até a sombra dele curava. Então, se você sair daqui com essa palavra, você vai sair da igreja cheio de fé. E haja o que acontecer, você vai chegar e vai falar: eu repreendo essa enfermidade em nome de Jesus. Eu repreendo esse vício em nome de Jesus. Eu repreendo, Senhor Deus, esse trabalho, essa oração contrária em nome de Jesus. Para nós terminarmos, diga: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova e a certeza daquilo que não se vê. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Use a sua fé. Amém? Use a sua fé. Irmãos, se assente-se rapidamente.